Estão todos imóveis? Então vamos nos movimentar. Tenho o prazer hoje de estar aqui com o Márcio Baena, ele que é sócio-diretor da Ação Brasil XP, da XP. A gente vai falar sobre o mercado financeiro, vamos falar sobre o COP30, vamos dar continuidade a informações do mercado financeiro e falar de uma forma mais abrangente e atual do nosso mercado. Prazer enorme te receber aqui, Márcio. Tudo bem, meu querido? Pessoal, grande abraço, né? Tá aqui para falar um pouco de como ganhar dinheiro no mercado imobiliário, no mercado financeiro, enfim, o que a gente quer é todo mundo bem-sucedido. Sim, com certeza. Esse é o nosso papel, né? Eu acho que uma pauta principal hoje, a temática principal o proprietário deve estar pensando, né? Aquele que está alugando, que vai alugar para a COP30, o que ele vai fazer com esse recurso, né? Então, alguns proprietários, por exemplo, não vão viajar, de repente vão investir em outro imóvel, uma entrada, ou comprar um imóvel, né? Então, a gente vai falar bastante sobre isso aqui. O grande negócio é que o proprietário veja a gente aqui como somos, na verdade, no mercado. As pessoas que estou chamando aqui são pessoas que são consultores, né? Então, no nosso primeiro episódio, chamamos o Cláudio Lima, do IBRESP, veio falar de tokenização. Depois chamamos a doutora Larissa Prado para falar também de tokenização na visão do cartório, ou seja, no primeiro momento, sobre a instituição de ensino falando sobre tokenização agora. E aqui a gente vai falar sobre finanças e mercado imobiliário. Então, são dois segmentos que podem se aliar e obter resultados. Né, Márcio? É isso aí, a gente tem que ver a sinergia de todos os mercados, né? Afinal de contas, é esse ecossistema, né, de coisas, negócios diferentes que faz a gente ganhar dinheiro, realizar nossos negócios. Eu acho que é aí que é mais importante, né? Muito bom. Mas, para começar, o que você tem observado de movimentação de mercado de capitais, investimentos, quando falamos na região norte, especialmente no Pará? Eu estive observando o crescimento até impressionante do nosso mercado a nível nacional. A gente observou que o crescimento foi em torno de 2,5%. E me parece que o Pará tem aí a projeção de crescer até 3,5%. Então, o que você visualiza no nosso mercado local, mercado de capitais, né? Pois é, a gente tem muito dinheiro, né? Somos uma região muito rica, digamos, imagino que o dinheiro existe. O estrangeiro olha o Brasil, olha a região amazônica como uma grande fazenda. Então, só pelo fato dela ser uma grande fazenda, significa que a gente tem grandes oportunidades. Então, acredito que é meio que essa a ideia. Pelo fato da gente ser uma região gigante, a gente vive no atacado para alguns negócios. Então, os negócios eles são naturalmente grandes. E como nós somos uma região pouco densa, são poucos habitantes, imagina que a gente é gigante e tem 8 milhões de habitantes. Santa Catarina é desse tamaninho e tem 8 milhões de habitantes. É claro que lá tem uma quantidade de dinheiro até maior. Tipo, lá é 5 vezes maior em quantidade de dinheiro. Mas aqui no Pará também a gente tem muitos recursos e a gente tem uma relevância muito importante para o PIB nacional. E aí basta a gente concentrar esforços na nossa especialidade que a gente vai ganhar muito dinheiro. Então, o agro, a minério, a logística, a indústria, elas são muito relevantes aqui. E a indústria da construção civil está inserida nesse mercado. A indústria do aço, a indústria do alumínio, do cobre, a gente tem tudo aqui. E a gente consegue fazer, muitas vezes, a construção civil nossa rodar de uma forma muito eficiente para que os projetos imobiliários saiam. Então, do início ao fim, a gente consegue verificar essa possibilidade. Não é à toa que o mercado financeiro entra patrocinando muitas das vezes esses projetos, desde a compra do terreno para poder entregar o prédio daqui a 5 anos. Então a gente consegue garantir esse fluxo aí, por mais que a venda saia lentamente, mas o capital já está aqui na entrada. E a gente consegue participar em todas as pontas, isso é muito bom. Muito importante, né? A gente vê realmente empreendimentos nascendo com recurso próprio, né? Então a gente tem construtoras que se organizam, né? E conseguem entregar empreendimentos, fazer novo. Então, vamos dizer assim, no momento atual a gente não vê mais construtora metendo os pés pelas mãos, né? E a assessoria financeira é muito importante nesse sentido, né? Sim, a legislação ajudou muito também, né? Porque aí o próprio capital das obras
já fica reservado, né? Cria-se uma SPE, uma sociedade de propósito específico, onde o dinheiro da obra fica ali aplicado, por mais que entre um volume grande de vendas, na pré-venda e tudo mais, entra 30, às vezes 40, 50, 60% do valor da obra já entra no primeiro mês. Às vezes, quando o prédio é excelente, entra tudo em 3 meses, 100% de vendas em 3 meses. Esse dinheiro já vai estar no caixa da empresa. Aí é só garantir o fluxo até a entrega do empreendimento. E o mercado financeiro entra aí, porque as pessoas vão entrar comprando os empreendimentos, vão pagar ao longo do fluxo e o dinheiro vai estar aplicado. E muitas das vezes até o juro sobre o capital próprio vai garantir a eficiência da obra. Por mais que os preços subam ao longo do tempo, porque tem inflação e os preços oscilam muito, ainda assim o juro sobre capital próprio que já está ali dentro do negócio vai garantir a eficiência do negócio. O que vai ser bom para todo mundo, para a pessoa que está investindo, para a pessoa que vai morar, para a construtora, para os fornecedores. É a segurança do mercado financeiro que vai garantir, obviamente, o mercado real. O mercado de médio alto padrão valorizou, né, em torno de 20, 23%. Então, o investimento realmente, hoje você tem metro quadrado acima de 10 mil. Por exemplo, nós temos a cidade de Santarém, está crescendo bastante, com 19 empreendimentos. Então, 20%, 23%, 25%, e você compra o imóvel, investe, né? A construtora também consegue entregar, então é uma engrenagem que está funcionando bem. Apesar da gente ter uma Selic de 14,25, já com projeção de 15, 15,5? 15,5 a projeção possível, né? Mas a gente tem um mercado aquecido, né? Um mercado imobiliário aquecido, né? É porque, enfim, o custo do dinheiro no Brasil é, vamos arredondar, né? 15% por ano, 14% por ano. Então, se a gente não tiver negócios que multipliquem o nosso dinheiro, o custo do dinheiro é 14, 15% por ano. Então, não faria sentido eu fazer nenhum outro negócio, só deixaria o dinheiro aplicado. Então, se eu tiver, por exemplo, qualquer negócio que entregue lá 15% por ano, é melhor fechar o negócio. Se tiver uma pizzaria que tu gastou R$ 1 milhão e ela não está te dando líquido 150 mil, fecha a pizzaria, infelizmente. E é por isso que, quando os juros sobem, muitos negócios quebram. Quebram porque o custo do dinheiro é muito alto. Então, se o rendimento é baixo, é melhor fechar a operação. E o empresário, o dono do negócio, ele para de pensar em abrir uma nova loja. Então, ele não vai mais expandir, porque ele vai se segurar. Mas se o mercado dele é muito bom e crescente, naturalmente ele vai colocar o dinheiro no negócio. E aí o fato dele juntar dinheiro melhor, ele abre a próxima loja, porque os juros estão altos. Necessariamente ele vai ter que aplicar o dinheiro para poder abrir a próxima loja, para comprar o próximo terreno, para comprar a próxima sala comercial e assim por diante. O mercado financeiro é uma ferramenta de alavancagem ou de acumulação. Então as pessoas só usam para 3 coisas basicamente, né? Acumular, rentabilizar e preservar. A maior parte acumula. O brasileiro, né, trabalha muito para poder viver bem. Naturalmente, as pessoas gastam tudo o que ganham. Poucas pessoas disciplinadas, os mais bem-sucedidos, conseguem juntar. Se a pessoa consegue juntar 10, 20, 30% do que ganha, ela cria o pé de meia dela o suficiente para comprar um apartamento à vista, ou para dar os 50% de entrada, para que os outros 50% ela consiga financiar e a parcela vai ficar menor do que o aluguel. Então ela já está pensando de forma inteligente. Eu vou aproveitar, por mais que os juros estão altos, mas ok, o meu dinheiro também está rendendo bem. Então eu vou financiar, tudo bem, a parcela é que tem que ser parecida com o aluguel. E aí dessa forma, cada parcelinha que eu pago é a amortização do meu próprio patrimônio. Então sim, o segredo do negócio então é juntar 50% do valor do imóvel que você quer comprar. Então você junta como? Eu vou investir como esse dinheiro? Eu tenho que ganhar no mínimo esses 14% por ano, que é o básico dos investimentos. Então, se a gente conseguir fazer essa bola de neve funcionar a meu favor, excelente, é nesse momento que eu compro o meu primeiro imóvel, depois eu já vou partir para o segundo e assim por diante. Excelente. E você tocou num assunto importante, que o empresário, o empreendedor, né, o profissional autônomo, ele precisa ter um conhecimento de mercado financeiro, né? Como é que está hoje a educação financeira na nossa região, no Brasil ou no mundo? O que você consegue comparar assim com relação à educação financeira? Nossa, evoluiu muito, meu amigo, evoluiu muito. Porque quando eu comecei, tem 15 anos, né? Tinham 5 mil pessoas investindo, por exemplo, na Bolsa de Valores aqui no Pará.
4.000 homens, 1.000 mulheres. Só 5.000 pessoas. Hoje tem mais ou menos umas 100.000 pessoas. Já evoluiu bem, né? Então já é um bom volume. Aí no Brasil já tem 5 milhões de pessoas. Aí quando eu comecei tinham 450.000. Olha a diferença, aumentou em 10 vezes. Então isso é bom, significa que o brasileiro está tendo acesso a mais informação na palma da mão, no celular. Ele tem um smartphone lá com a abertura das contas digitais. Então, em 10 anos as pessoas passaram a ter a liberdade de poder abrir um monte de conta bancária. Então antes a gente olhava para a rua, só tinham 5 bancos. Agora a pessoa baixa um aplicativo e abre a conta em vários tipos de bancos diferentes e corretoras de investimentos. Então ela acaba tendo a liberdade de poder abrir várias contas. E agora o movimento eu vejo até como o oposto. Aí o excesso de informação fez as pessoas abrirem conta em tudo quanto é lugar. E agora as pessoas estão elegendo os melhores. E elas estão selecionando 2 ou 3 instituições para trabalhar no dia a dia. Não é à toa que o Pix só tem 3 dados, né? CPF, o telefone e o e-mail. E depois é o aleatório no Pix. Então as pessoas naturalmente elegem 2 ou 3 instituições financeiras para trabalhar. Uma para receber o salário e pagar as contas, a outra para juntar dinheiro. Esse é meio que o básico para qualquer pessoa que queira usar o mercado financeiro para acumular patrimônio financeiro. Para você adquirir imóvel, né, acumular patrimônio, é importante você ter conhecimento e diversificar, né? Pensar na diversificação, né? Então, se você tem imóvel, se você tem, por exemplo, a gente estava conversando sobre Bitcoin, né? Criptomoedas, como é que está esse mercado, a gente vai falar também. Mas, assim, o que a gente precisa dar essa visão para o proprietário, o cliente, o parceiro que está nos assistindo, porque são pessoas que vão estar recebendo valores da COP, né, nesses aluguéis, o que eles podem trabalhar, quais são os investimentos, de repente, que estão bons no momento, as aplicações, as ações, o que você vê hoje para o momento, de repente, não sei se você consegue projetar até novembro, o que é interessante aí para poder se pensar. Sim, no curtíssimo prazo, né? Porque quando a gente olha para alguns meses, isso é curtíssimo prazo. Então, no curto prazo, quando a gente precisa de previsibilidade, não dá para colocar em renda variável. Então, renda variável é bolsa de valores, fundos imobiliários, aplicações internacionais. Então, o ideal é a pessoa ter uma certa previsão, se ela vai utilizar o recurso, claro. Se ela não pagar imposto de renda, é até melhor. Então, se a pessoa for usar o recurso daqui a pouco, o ideal é ela usar aplicações que não tenham imposto de renda, só na pessoa física tem essa possibilidade, porque ela vai usar o recurso daqui a pouco. Então, como ela não sabe exatamente a data em que ela vai usar, vamos imaginar que ela vai usar para viajar, para trocar de carro, para dar entrada num apartamento. Então, significa que ela precisa de previsibilidade. Fundos e renda fixa é o cenário ideal. Mas, assim, é cobrir a cabeça e descobrir o pé se a pessoa só pensar no curto prazo. Não faz sentido, até porque a vida, ela permanece, ela continua. Então, naturalmente, a gente precisa pensar no curto prazo e no longo prazo. Nunca se esqueça disso. Então, é uma das falhas dos investidores. Esquecer o longo prazo. E no longo prazo a gente tem excelentes opções, como previdência. Tem gente que fala que previdência é ruim porque tem muitos custos adicionais. Nem sempre. Pelo contrário, ela tem uma economia de impostos muito boa na sucessão, não tem come-cotas. Come-cotas é quando o governo pega 15% do teu lucro a cada 6 meses. Então, é só um fundo como qualquer outro, só que no formato de previdência, com um propósito de pelo menos 6 anos. Então, se a gente puder olhar lá para frente, a dignidade do idoso, a minha dignidade como idoso. Isso é verdade. Imagina, eu preciso juntar dinheiro para minha aposentadoria daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Faça a previdência, débito automático. Não tem disciplina, junta no débito automático. Coloca lá, você ganha 5 mil, 10 mil, 30 mil no mês. Meu amigo, bote uma boa parte disso no débito automático, senão você vai gastar. Você tem que proteger o dinheiro de você mesmo, senão você gasta. Na melhor das hipóteses, a gente quer viver bem, né? Então eu vou gastar bem o meu dinheiro. Então, viva bem, gasta bem, mas acumule, né? Acumule para você mesmo usufruir disso lá na frente. Verdade. E aí, sobre a aposentadoria, uma temática atual, notícias atuais com relação ao INSS, né? Tiveram situações aí. Então, você pensar diversificando, né? Então, você trabalhador, você precisa ter o INSS, você tem que pagar, porque é obrigatório, né? E você que tem um MEI também, você vai pagar o INSS, mas você ter também a aposentadoria. Como é que estão as letras hoje
crédito imobiliário, tesouro? Como é que está na visão hoje? Renda fixa, né? Boa pergunta, porque assim, no mercado financeiro é simples, né? Sim. Só tem duas coisas que a gente pode fazer. Ou eu compro coisas na bolsa de valores, boi, milho, soja, café, ouro, dólar, empresas na bolsa de valores, isso é renda variável. O resto, meu amigo, é renda fixa. Então, se é uma sopa de letrinhas, né? LC, LCA, CDB, enfim, letra financeira, tem vários tipos de papéis. A origem e o destino do recurso dá o nome dele, né? Inclusive a poupança. Mas na minha cabeça é tudo renda fixa, é tudo empréstimo, é você emprestando dinheiro para um banco ou para uma empresa ou até mesmo para o governo, Para o por governo. conta do tesouro, né? Você também pode ter renda fixa do tesouro. E aí você compra lá o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, que é a inflação. Então é uma escolha, mas tudo são juros. A ideia é de viver de juros. Então se eu posso, obviamente, se eu preciso de uma previsibilidade, eu vou botar na renda fixa. E aí a forma como eu vou receber depende do tempo que eu vou usar. Se eu posso deixar por um prazo maior, selecione a forma de pagamento diferente. Hoje a taxa básica de juros está na máxima histórica. Então, meu amigo, aproveite. Poucas janelas são assim. Então, se você pode ter uma renda fixa pré-fixada e travar o seu ganho em 15, 16, 19% por ano, faça isso. Aí você faz uma escadinha de tempo, bota para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então, ao longo do tempo, você vai ter vencimentos específicos, uma escadinha de vencimentos. E aí você vai ganhar mais, porque o mais longo paga mais. Tem longo pagando 19. Longo que eu digo é de 6 anos, 7 anos. Você prende o dinheiro para poder ganhar mais? Isso não faz sentido eu prender meu dinheiro, né? Eu vou deixar na liquidez para ganhar 14,5, 14,25. Aí, ok. Agora, se eu tiver numa aplicação me dando 9% por ano hoje, mesmo com liquidez, tá errado. Você está deixando de ganhar dinheiro. Eu não gosto de falar prejuízo, né? Prejuízo é palavrão. Mas está deixando de ganhar, entendeu? E muitas das vezes perde até para a inflação. O bom é que a inflação está sob controle, mas em alguns momentos a inflação dispara. Se a inflação bate 10% e você está ganhando 7%, você já está negativo em 3%. Isso já aconteceu na memória recente do brasileiro. Então a gente não pode correr esse risco hoje. Então a poupança, por exemplo, ela paga 70% da taxa básica de juros e historicamente ela só corrige a inflação. Então a poupança é só uma ferramenta de correção monetária. O bom é que ela usa esse recurso para financiar a habitação popular, o Minha Casa Minha Vida e assim por diante. Então é um dinheiro barato que a Caixa Econômica usa, ok. Ela tem a função social dela. Mas para o investidor médio para cima, ou aquela pessoa que realmente tem um propósito de acumular, não use a poupança, né? O café com leite aí se chama Tesouro Selic. É o basicão, é o café com leite. No mínimo isso, daí para cima. Menos que isso, não faça. Você vai estar jogando dinheiro fora. Muito bom. Bom, é importante a gente falar também de inovação, que é uma das propostas nossas aqui, a gente exercitar o futurismo, né? Pensar no futuro. Como é que você visualiza aí? A gente acabou falando rapidamente sobre bitcoins ou criptomoedas. Como é que você visualiza as fintechs, a Home Equity, né, e outras sopas de letrinhas aí do mercado financeiro, mas o que você visualiza para o futuro? Por exemplo, houve uma tendência recente de abrir agências digitais, mas será que isso vai realmente entrar na moda? Como é que você visualiza? Agências de rua, algumas agências foram fechadas. Como é que você visualiza o futuro do mercado financeiro? Assim? Não precisa, eles não vão fazer nenhum corte para depois cobrar da gente que a gente está pensando aqui, mas é legal a gente começar a pensar, né? Daqui a 30 anos. Como é que você imagina assim? O Open Banking facilitou muito, né? As pessoas passaram a ter acesso a formas de pagamento em plataformas diferentes. Então imagina que a gente passou a ter a liberdade de ter mais de um banco, mais de uma conta corrente, porque antigamente a gente tinha que procurar uma agência física e assinar um monte de papel. Até para abrir uma conta, por exemplo, em outro país, nos Estados Unidos, abrir uma conta fora do Brasil, eu tinha que ir lá, eu tinha que ter comprovante de endereço, eu tinha que ter um monte de coisa. Era muito difícil abrir uma conta em um outro país. Hoje a gente baixa um aplicativo e consegue. Muitas das vezes no aplicativo da minha própria instituição financeira, como é o caso da nossa, a gente habilita a função de conta global e já libera
um sistema de pagamento de um outro país. Ou seja, até o risco Brasil a gente já reduziu. Então, o risco de instituição financeira também. Então, as pessoas podem ter mais de uma instituição financeira e dividir o dinheiro dela. Então, e aí, claro, as fintechs, elas também entraram nesse meio, mas principalmente para pegar o sistema de pagamentos, para geração de boletos, para ter conta corrente. E elas usam o sistema dos grandes bancos, porque tecnologia é muito cara. Então, pouquíssimas instituições financeiras conseguem investir pesadamente em tecnologia que garanta, obviamente, a usabilidade de milhões de clientes. Imagina, só no Pará, 9 milhões de habitantes. 98% das pessoas têm conta em banco. 98%. Antes da pandemia, era 78%. Hoje, 98% das pessoas já têm conta em apenas 5 anos. Menos de 5 anos. Então, houve a bancarização da população. Então, todo mundo tem uma conta corrente. Isso é bom. E o sistema financeiro é robusto. Está todo mundo protegido. Existe tipo um seguro contra a morte de banco. Então, por mais que você use uma fintech, mas essa fintech usa o sistema do Banco Votorantim, você está protegido. Então, isso que é o mais importante. Você tem que usar instituições financeiras, pode ser até uma fintech, seja lá o que for, mas ela tem que ser uma instituição financeira robusta. Tem 200 bancos no Brasil, um pouco mais. Um pouco mais de 220 bancos no Brasil. Olha só, a gente olha para a rua, só vê 6, né? Só 6 bancos, mas beleza. No Brasil tem mais de 200. Aí, desses, tem uns 30 que são de primeira linha. 30 bancos de primeira linha, primeira categoria, altamente seguros. Mas e os demais? Por que não são seguros? Porque eles são menores, são nichados. Mas a gente conhece muitas instituições que são muito boas e que a gente distribui. Porque eu não sou só um banco, eu sou uma distribuidora. Então, por meio da minha central de atendimento, que é o meu escritório, eu consigo fazer as pessoas terem acesso a tudo do mercado financeiro. Então, imagina banco chinês, banco japonês, banco americano. A gente consegue ter acesso a tudo. Então, isso facilita a escolha. Aí a pessoa vai ter mais dinheiro, porque ela vai valorizar o dinheiro dela. O esforço dela em juntar dinheiro para comprar o próximo imóvel vai ser menor, porque ela vai estar aplicando bem. Qual é a ideia de aplicar bem se eu não comparar? Eu não tenho como saber. Eu tenho que saber que eu estou aplicando bem quando eu comparo. Senão eu não vou saber. Imagina um supermercado que só vende Guaraná de 5 litros. Não dá. Eu posso comparar com outras marcas? Deve. Então isso é importante. A gente tem a liberdade de poder comparar. Eu vou ter certeza que eu vou estar investindo bem. No mínimo, essa dúvida a gente não quer ter, né? Agora, quanto que eu vou ganhar? Aí, bom, isso depende da condição do mercado. Se eu estou aplicando um pré-fixado de 15% por ano, isso é uma certeza. É um pré-fixado de 15%. No horizonte de um ano, ok. E se eu quiser tirar antes? Muda a taxa, mas mesmo assim, eu vou estar na certeza da vitória, eu vou estar ganhando 15%. E isso que a gente busca, previsibilidade. E aí a nossa expertise de renda variável já é outra coisa. Comprar empresas, comprar negócios é uma arte. Então, você montar um portfólio de ações e acompanhar o mercado, seja ele por meio de ações, Bitcoin, dólar, seja lá o valor, ou o valor mobiliário que você quer comprar, o preço futuro dele depende das condições do mercado. Não é a gente que determina, mas a estratégia a gente determina. E aí, se você tiver com um bom auxílio, com boas informações, você vai tomar a decisão de uma forma muito mais convicta e você vai ganhar dinheiro. A chance de você perder é bem menor. É a mesma coisa que comprar um imóvel, você tem que estar bem assessorado, senão você vai comprar gato por lebre. Vai procurar um anúncio qualquer na internet, vai comprar um terreno que às vezes nem existe. Tem que procurar um profissional habilitado. No mercado financeiro é a mesma coisa. Eu já vi muita gente investir na bolsa de valores e jogar dinheiro fora, perdendo, sozinho, numa sala fechada, em que ele não estava acompanhando o mercado e não queria ouvir ninguém. Ficava até com vergonha de acompanhar as notas, os extratos. Não declarava o imposto de renda, nem as ganhos, nem as perdas. Aí vira uma bola de neve. Hoje a gente tem 10% do market share de renda variável do estado do Pará, por exemplo. Então, os nossos clientes eles não brincam na bolsa de valores, eles investem de verdade. Então, eles montam um bom portfólio e se tornam donos, muitas vezes, eles querem ter esse sentimento de dono das empresas. Tipo, por exemplo, ser dono da Equatorial.
A Equatorial tem capital aberto. Legal. A gente pode até reclamar que a conta de luz está cara, mas a pessoa vai falar: eu sou sócio dessa empresa. Ganhei 12% de dividendo só nos últimos 12 meses. Minha conta de luz está paga. Então a pessoa pode ter uma cabeça diferente, entendeu? E é assim que a gente gosta de pensar também. A gente visualiza assim, recentemente, a gente buscando empresas mais. E a gente faz um comparativo e vê que as americanas, né, as startups também têm uma boa valorização, né? É, mercado de varejo, né? A loja americana, ela teve, claro, aquele problema lá do balanço dela, né? Que fez as ações despencarem, mas imagina uma empresa que já está na Bolsa de Valores desde 1968. Então ela abriu capital na década de 60 na Bolsa de Valores. Mas a gente vê as startups americanas, né? Como a Apple, o Google, que mais? No mercado global, vamos pensar assim, no mercado global a Acho gente que tem mais muitas opções, né? é. Tecnologia, então, é absurda. A nossa empresa é aberta no capital lá fora, né? A XP tem ações na Nasdaq e ela é considerada uma empresa de tecnologia, tecnologia bancária. E a gente acompanha bem esse mercado. A gente pode comprar ações gringas na Bolsa Brasileira, tem mais de 1.000 empresas listadas na Bolsa Brasileira, mas na Bolsa Americana são mais de 16 mil empresas do mundo inteiro. Então a gente pode selecionar, então tem empresas de Israel, do Japão, do próprio Estados Unidos, da Europa. 80% das empresas são americanas, mas tem de tudo. Mas tipo, quem comprou Nvidia se deu bem? A Nvidia subiu muito, muito. E era uma empresa, é uma empresa ainda líder de mercado, por mais que tenha recuado recentemente, mas por conta do comércio aí bilateral entre Estados Unidos e China, que hoje está reembaralhando as cartas, mas enfim, as ações caíram, mas ela ainda é líder de chips mundial, então isso é muito bom para quem pensa em no longo prazo uma empresa que vai ser líder. A gente gosta de só comprar as líderes, né? As líderes de mercado é meio que a certeza da vitória, né? Entre aspas. Mas é bom a gente sempre pensar que a diversificação é o mais importante, a dose do remédio é mais importante. E, Márcio, você tocou um assunto importante, que é a questão dessa situação aí dos Estados Unidos e da China. Como é que você vê essa questão do tarifaço aí? O Essa, Brasil sai essa, essa beneficiado. bagunça que tá. A gente se beneficiou diretamente. Principalmente porque o próprio mercado americano não taxou o mercado brasileiro. A taxa é 10%, é uma besteira. Enquanto que os outros ele está jogando lá em cima. Então a gente foi beneficiado nesse sentido, primeiro porque ele não sobretaxou o Brasil. Afinal de contas, o Brasil é o celeiro do mundo. Nós somos uma grande fazenda, então comida é muito importante. Minério e assim por diante para tudo, é a base de tudo. E o próprio estresse entre as duas potências faz com que a gente se torne mais forte. Só aí já é bom também. Então, eles se estressando, eles vão querer comprar mais da gente. Afinal de contas, eles estão no estresse entre eles. Então, eles vão querer comprar mais da gente, vão tirar o holofote entre eles e vão olhar para a gente. E eles acabam comprando mais da gente. Vão comprar mais carne, vão comprar mais gado, vão comprar mais minério, bauxita e assim por diante. O estado do Pará vai ser um dos maiores beneficiários nisso. Porque a gente tem um bom relacionamento com os dois países. Excelente, por sinal. Então a gente vai ter imposto baixo, vai ter uma moeda forte. E a nossa moeda, ela não é só forte, é fácil entrar e sair dinheiro do Brasil. É muito fácil. A gente consegue fazer uma remessa internacional de uma forma simples. Então é bom para a gente. O comércio internacional vai ajudar muito nesse rearranjo global. A gente vai ter uma posição muito boa. Excelente, né? Então, pensamento positivo, né? Para Sim, tudo isso, né? sim, sim, A gente tem que defender essa bandeira, né? E o Brasil sim. tem essa boa relação, né? O Brasil tem essa boa relação, tem capacidade, tem tudo para brilhar. A gente tem agora um grande evento, né? Que é a COP30 agora em novembro. A nossa riqueza aí, que é inigualável no mundo. Finalmente vão fazer um evento num país que tem uma riqueza, né? Que é a Amazônia. Né? Então, a gente está muito feliz de poder estar trabalhando neste evento, né? Fazer o nosso planejamento, nosso negócio. A gente está com tecnologias novas que a gente está trabalhando e a gente espera entregar todas elas até novembro, que já eram tecnologias que a gente estava trabalhando antes da COP, mas a gente deu uma gourmetizada aí, vamos dizer, nesse sentido, para colocar na COP 30. Mas aí fazer uma pergunta para você, que a gente, na verdade é uma pergunta para a gente, né? Porque a gente fala muito de mercado financeiro agora, de ganhos, de setor imobiliário, né? De cultura, culinária, e a gente esquece do principal, acaba às vezes esquecendo o principal, que é o meio ambiente, né?
Então, o que você visualiza para a nossa região de positivo? O que a gente pode trabalhar? O que os nossos setores podem fazer? O que nós temos de produtos, serviços? O que a gente pode trabalhar dentro do setor, né? E tem uma coisa muito boa, né? A gente não pode nem reclamar muito. A nossa legislação ela é muito pesada para proteção ambiental. E as nossas empresas sabem trabalhar nesse ambiente de competição, não só legislativo, como de fiscalização. Então, isso é muito bom para a gente em relação ao resto do mundo, porque mesmo num ambiente que tem esse tipo de controle, a gente consegue ganhar dinheiro e fornecer para o mundo inteiro. Então, é claro que a gente precisa ganhar mais eficiência, por exemplo, melhorar a logística, melhorar o acesso aos nossos portos, às nossas estradas. Então, mas isso vem junto com os negócios. E os negócios são feitos de pessoas. Então, essas pessoas que são líderes das suas áreas, no momento em que elas pisam na nossa terra, as possibilidades se multiplicam. Então, um evento como esse, como o COP30, em que vão ter as cabeças pensantes da ONU, do mundo inteiro, aqui em Belém do Pará, então imagina todos eles pensando em como fazer bons negócios, porque é uma questão de competição aí. Eu preciso comprar bem. Então, imagina quem vai comprar bem, comprar barato e comprar produtos bons, então para fazer bons negócios. Agora eu preciso fazer isso com todas as exigências ambientais, de governança, e eu consigo fazer isso aqui? Consegue. Aí a gente ganha prioridade na compra. Em vez do investidor do Paquistão comprar lá da Colômbia, ele vai comprar daqui. Porque agora ele já conhece a distribuidora daqui de Belém do Com o Pará, nosso que, selo, com o né? nosso selo, com o ok do governo, da prefeitura, e que ele sabe que o porto vai ser de Barcarena, que é bem aqui na frente. Então ele já sabe que a soja está vindo de Cuiabá, subindo para Miritituba, Santarém, descendo de Balsa até Belém, e ele já vai até conhecer o porto de onde sai. Aí ele, olha que legal, então eu consigo trazer o meu fertilizante do outro lado do mundo, ele pousa bem aqui em Belém e depois desce para o resto do Brasil. Ah, tá, legal. Então o meu container que vem lá da China, ele vai descer na Guiana, depois ele vem para Belém. Ah, olha só que legal, então é aqui. Quem é que eu falo? De onde vem, para onde vai, quem é o cara da logística, quem é o cara do caminhão. Ele vai conhecer todo mundo. Isso é muito bom. Ele vai saber quem é o arquiteto, ele vai saber tudo. Ele já pode montar um ponto, entendeu? Nós somos um entreposto logístico desde sempre, desde a época da borracha. Então é bem por aí, né? A gente só tem É, que aprender a ganhar dinheiro com essa forma. com certeza, né? Eu vou estar disposto a ganhar como um empresário, né? Onde é que eu me insiro isso como mercado financeiro? Eu faço o seguro desse pessoal todinho. Eu faço o câmbio deles. Então eu consigo dar eficiência no câmbio até. As pessoas não sabem às vezes nem qual é o custo dela para fazer uma remessa. Ah, eu preciso comprar um equipamento, por exemplo, de dermatológico. Vai comprar um equipamento de R$ 300 mil. Ele vai comprar lá na Coreia do Sul. Ele pode fazer o câmbio com a gente. Aqui os impostos vão ficar aqui em Belém Pará. Vai tapar o buraco da tua rua bem ali. Ou seja, ele não precisaria nem usar um banco lá em São Paulo ou um banco em outro lugar. Ele pode usar as nossas forças locais aqui, que isso também contribui, né? O ISS vai ser pago aqui, né? E isso ajuda o nosso mercado também. É o dinheiro circular dentro de casa. Justamente. E assim, a gente já tem de prática já do nosso mercado imobiliário e financeiro, eu que atuei também no mercado financeiro por um tempo, e naquela época que eu atuava era muito papel que a gente gastava, né? Então era a impressora que enchia de papel e atolava e tal, e fazem bons anos que no escritório a gente não utiliza mais papel, né? Então acho que não é só por causa da COP que a gente vem falar nisso, mas copo descartável, por exemplo, a gente evita utilizar mais para clientes, então a gente utiliza mais garrafa térmica, canecas e xícaras e para evitar. Então acho que o nosso setor ele talvez seja um dos que menos se polui, né? O financeiro e o imobiliário, né? Então, por exemplo, tempos atrás a gente distribuía panfletos. Hoje você não vê praticamente mais panfletos nas ruas, né? Então a gente trabalha muito meio digital, né? Sim. Exceto alguns bancos ainda, que, por exemplo, quando a gente assinamos contrato de financiamento imobiliário, ainda é o papel. E não dá para Sim. acreditar, porque são grandes instituições que teriam condições de fazer o contrato assinado digital, já que são até detentores ou são parceiros do governo federal que tem a assinatura Gov. Isso eu não consigo entender.
Então, eu penso que no futuro, em breve, a gente vai conseguir fazer toda a operação de uma compra do imóvel via aplicativo. Né? Sim. Comprar um imóvel com o sistema integrado às secretarias e a Os gente, no final, cartórios, isso, prefeitura, sem tudo gastar integrado. uma folha de papel. É, Né? sim, sim. Então, acho que serve de reflexão, porque nosso setor, nossos escritórios são pequenos, né? Comparado com grandes instituições. Né? É, Então, verdade. A tecnologia, eu acho que vai. Eu acho que só a necessidade de uso já faz com que a tecnologia faça o mercado girar mais. O mercado imobiliário, por exemplo. desculpa te interromper, mas não só o Sim, papel, como a gasolina também, né? Porque quando eu assino digital, eu não preciso sair de carro para fazer, né? sim, verdade, verdade. E a gente que trabalha como correspondente bancária, né? é, a gente sabe a quantidade de papel que tem que assinar. Aí vai para o cartório, volta para o cartório. Então, sim. É claro que o nível de burocracia é proporcional ao nível de segurança. Então, não é uma reclamação, mas pode melhorar. Com certeza pode melhorar. A partir do momento que for tudo tokenizado, se tiver um sistema central funcionando, que vai facilitar e as pessoas plugarem nele, registrarem os seus negócios, vai facilitar muito, muito. Então é o que a gente espera, né? É o que a gente espera, né? É, Sul do país, tokenização já está acontecendo e aqui na nossa região também, né? Vem acontecer, né? aí, mas os agentes precisam, digamos, passar a experimentar, né? Porque eu acho que a tradição, o tradicional, a burocracia, é a inércia de já fazer o mesmo de sempre. Quando a gente quer fazer alguma novidade, a população precisa comprar a ideia. Então é um efeito manada. As pessoas vão passar a utilizar. Isso aconteceu com as contas bancárias, né? Que agora é tudo digital. Então por isso que as agências estão fechando, o atendimento. Só que assim, ninguém merece ficar num 0800, né? Muitas das vezes, ou ficar esperando um atendimento. Então, o atendimento exclusivo, ou conversar com as pessoas, tomar um cafezinho, ainda é importante. E isso tem facilitado, inclusive, grandes negócios. Porque quando os negócios são muito grandes, essa proximidade faz com que eles saiam. Essa é a diferença, né? No Brasil a gente tem diversas instituições financeiras que estão investindo em produtos com foco em sustentabilidade, né? São várias instituições, isso é fato, né? Não é agora da COP. Ah, já falamos de futuro, né? Vamos falar sobre o que você visualiza de legado para a COP30. Olha, eu vejo que, imagina que a economia da cidade ela é uma grande piscina. No momento que a gente faz um evento extraordinário como esse, que precisa de uma infraestrutura gigante, o nível de água da piscina sobe. Ele pode até sair um pouquinho da água ao longo do tempo, mas esse nível não volta mais. O dinheiro e a estrutura criada vai permanecer. E isso é muito bom para a população. O cara que vende marmita, o cara que vende gasolina, o dono da pousada, o dono dos imóveis, até a pessoa que vende o asfalto, é, quem negocia os imóveis, mercado financeiro, todo mundo ganha, todo mundo. Então, sim, eu vejo que vai ser muito duradouro esse dinheiro, esse holofote, tudo que está sendo derramado na cidade é uma oportunidade única. Que Belém se torne uma vitrine, né? Mundial e E se de torna, turismo, né? né? Uma Agora, cidade turística, agora né? ela aproveitar isso Já é a vitrine, de uma diver... cidade turística. Né? tipo, no mínimo a gente vai aparecer no mapa para muitas pessoas, né? Que só viam a gente às vezes no imaginário. Tipo, Belém, que tá aquela cidade lá, é uma cidade muito pobre, que fica na beira do rio, o Portal da Amazônia, ou sim, deve ser, tipo, é pequeno, não sei. As pessoas desconhecem, e tudo bem, eu acho que isso não é um problema. Afinal de contas, a gente também não conhece todas as cidades. Então, o que é importante é as pessoas conhecerem. E a gente não deve até ficar melindrado em relação a isso. O que é importante é a gente receber muito bem todo mundo que vai vir, principalmente os líderes das suas instituições, os líderes das suas cidades e das suas empresas, porque tem grandes corporações globais que vão vir para cá. O presidente da Siemens, o presidente da Samsung, o presidente do Google, vai vir só gente grande para cá. Digamos, os donos do mundo vão vir para cá.
Então, essas pessoas visualizando que a Amazônia tem um potencial de novos negócios, que não é só a Zona Franca de Manaus, sim, isso é bom para a gente. É bacana a visão que você falou, né? Eles têm uma outra visão da nossa região, eles vão melhorar a visão deles, amplificar. E em base nisso a gente tem um audiovisual trabalhando fortemente na nossa região. Pessoal de drone, pessoal de produtora. Isso dá mais E segurança para dá mais eles, né? segurança. E nós, por exemplo, estamos trabalhando dentro do nosso escritório, que é a questão do tour virtual, que eu vou te convidar para a gente fazer uma imersão, né? E a gente quer justamente trazer essa credibilidade, né? Para que eles possam ter visão realmente do imóvel, não só naquela fotozinha né? Mas às vezes uma foto não muito bem feita, mas uma foto melhor. Então, o nosso mercado está trabalhando fotografias melhores, né? Ambientações. Você vê já nos aplicativos, você vê imóveis já ambientados, né? Decorados, já. Então, isso a gente vai trabalhar bastante, já estamos trabalhando, né? E aí eu queria te convidar para a gente poder fazer um tour virtual aqui. Para ajustar a melhor visão. Tá bom, tá bom. E aí a cadeira girando, você consegue ter uma visão do espaço. Tem um pontilhado onde você aponta e você vai mudando de ambiente. Então imagina que o turista, o estrangeiro, vai ter visão do imóvel do proprietário a longa distância, né? Ele vai se sentir dentro do imóvel. Então isso gera uma confiança maior. Gera uma confiança, né? É o que eles precisam, né? Nesse momento. Porque muitos anfitriões, co-anfitriões, proprietários não têm avaliações dentro da plataforma. Então isso vai gerar uma confiança, né? Uma credibilidade. Então a gente começa agora a cadastrar esses imóveis e até novembro esperamos ter dezenas aí de imóveis aí. Tá certo? Obrigado, Márcio. Que legal. Márcio Baena, eu gostaria de te agradecer. Nosso primeiro encontro, né? Nosso primeiro contato, né? Eu espero fazer mais encontros, que a gente possa trocar mais informações. Foi um grande aprendizado. Como eu disse para você, a gente aprende muito aqui, né? Uma troca de informação. Esse é o objetivo maior, né? A gente aprender, crescer e poder também trazer soluções para os clientes, né? Que esperam da gente são soluções diferentes, melhores, né? Junção de ideias, né? E me coloco à disposição para qualquer cliente nosso que a gente possa atender em conjunto. Imagina juntar o mercado financeiro e imobiliário e gerar grandes e bons negócios. É isso que a gente espera, né? Sim, sempre, sempre. O dinheiro sempre vai existir, né? Então, sempre o dinheiro nos imóveis ou o dinheiro financeiro, eles são complementares. O dinheiro só troca de conta corrente, né? O dono do imóvel ou o comprador. Então, tem 50 bilhões de reais em dinheiro imobilizado em Belém do Pará. E de dinheiro aplicado, tem uns 30 bilhões. Pessoa física, né? Então, pessoa jurídica tem outros 30. Então, tem 60 bi em dinheiro, 50 bi em imóvel. É assim que está o dinheiro hoje. Então, e esse dinheiro troca de mão, né? O dinheiro não deixa de existir e a gente, quanto mais circular, melhor para a economia. Excelente, Márcio. Obrigado mais uma vez e até a próxima.